Boa tarde, tudo bem? Trazendo novidade, voltando a fazer alguns vídeos, fazer live para interagir com o pessoal, falando um pouquinho sobre reflexão, sobre dor, dúvida, principalmente na parte emocional da vida. Como psicanalista, quero ajudar as pessoas a refletir por que você desiste. E aí? Por que você está desistindo? Por que você está abandonando o que você começou? Essa é uma pergunta. Tô lavando louça. Gosto de lavar louça e refletir, dividir, compartilhar e ensinar conteúdo. A pergunta de hoje é: por que você desistiu? Como pode alguém fazer planos e desistir desse plano? Como é que pode alguém fazer planos, né? Que aí vem a sacada. Se você está desistindo, talvez você não fez o plano, só teve a ideia e começou. Mas a maioria das pessoas que tem a ideia, faz o planejamento certo, faz o acompanhamento certo, tende a ter, solução, tende a ter benefício, tende a ter prazer no que está fazendo. Exceto se você não planejou direito. E aí? Ana, boa tarde, tudo bem? De tantos nãos. Mas Ana, você desiste do não do outro ou você desiste do seu não? Essa pergunta, por que você desistiu, é pra você, não é pro outro. Entendo que quando a gente envolve outras pessoas na nossa vida, no nosso projeto, nós dependemos do outro. Só que aí nós temos uma sacada não, né? Temos algumas dificuldades em buscar do outro o que nós esperamos. Igual relacionamento. Criamos e iniciamos um relacionamento com a expectativa que a pessoa vai fazer tudo o que eu quero. Só que na verdade a gente entra com outra dor de cabeça, né? Ela não faz exatamente tudo o que eu quero. Aí ela vai viver também o que ela quer. Ela vai buscar também o que ela sonha. E aí a gente começa a disputar. Qual sonho vai viver primeiro? Qual realizações nós vamos fazer juntos? Assim as coisas começam a dar melhorzinho. Mas explica melhor. Me dá uma dica aí de tantos nãos que você tem, do porquê você desistiu. Qual foi o motivo que levou você a desistir? A minha conversa de hoje, o meu vídeo de hoje para te fazer refletir, é fazer as pessoas pensarem e antes de desistir se perguntar: por que estou desistindo? Porque se você fez um bom plano, automaticamente desistir não é uma opção. Desistir não é a melhor forma. Tem como desistir antes de começar, quando você faz o planejamento antes de iniciar. A própria Bíblia fala que um homem não constrói uma torre ou um prédio sem antes fazer cálculos, para não passar vergonha. E aí? Nós muitas vezes saímos fazendo as coisas sem planejamento, sem escolha, sem pensar primeiro e depois desistimos porque não deu muito certo. Se começarmos a planejar primeiro, pensar primeiro, automaticamente fica mais fácil alcançar a solução. Vou dar um exemplo disso. Se nós resolvêssemos hoje correr a maratona da São Silvestre no dia 1º, no primeiro dia do ano, será que vai ser fácil? A ideia é boa, é legal, é uma ação benéfica para a tua saúde, é uma ótima ação para a tua vida, vai te ajudar fisicamente, vai te ajudar com várias coisas. Mas aí vem a pergunta: qual é o processo que você precisa fazer para poder realmente concluir a corrida? E é assim que eu quero trazer reflexão para você no dia de hoje. Por que você desistiu? Porque foi difícil? Porque você não pensou em todos os detalhes? Porque você não parou, se reorganizou e tentou novamente? Por que você desistiu? Não buscou ajuda? Hoje nós vemos as pessoas falarem o tempo todo, redes sociais, televisão e tudo quanto é lugar, a importância de uma rede de apoio, a importância de você buscar ajuda de profissionais, buscar ajuda de pessoas que podem
realmente se estender a mão e te ajudar. Se você não fizer isso, automaticamente fica muito difícil. Entendi, temos que ter uma preparação. Faz sentido. Faz todo sentido. Se não, imagina se nós pensássemos muito ou um pouco antes de fazer qualquer coisa sem pensar. Automaticamente a quantidade de erros iria diminuir, a quantidade de sofrimento iria diminuir, as possibilidades da gente se machucar iria diminuir. Então, Fernando, mas dá para ser perfeitinho assim? Não, não dá para ser perfeitinho assim. Mas dá para diminuir um pouco do impacto disso. Dá para diminuir um pouco das possibilidades de as coisas darem errado. Se a gente parar um pouquinho e planejar. Uma das formas que a gente usa para ensinar as pessoas a fazerem isso é a ferramenta Perdas e Ganhos. Uma dica já para deixar para você, Ana. Ferramenta Perdas e Ganhos. É uma ferramenta que você faz em qualquer lugar, em qualquer hora. Com papel de pão você consegue fazer. Pegar uma folhinha, fazer um risco no meio e colocar lá o que eu ganho fazendo isso ou o que eu perco fazendo isso. E aí você se imaginar dentro do seu planejamento. Nossa, se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? Se eu fizer isso, o que eu vou perder? Se eu fizer isso, quanto será bom para mim emocionalmente? Se eu não fizer, o quanto isso vai mudar a minha vida? Tem noção que você vai diminuir ansiedade, vai diminuir erros, vai diminuir angústias, vai diminuir muita coisa que você hoje não sabe nem como isso acontece. Não sabe nem como, nem de onde vem tanta preocupação, tanta angústia, tanta dor, porque você está deixando suas emoções tomarem conta de você antes de você saber, ou pelo menos projetar, qual é o impacto que isso vai dar na sua vida. Um exemplo, se eu trocar de emprego, vai ser bom ou vai ser ruim? Se eu mudar de casa, vai ser bom ou vai ser ruim? Se eu simplesmente mudar de amigos, vai ser bom ou vai ser ruim? Se eu mudar de cidade, vai ser bom ou vai ser ruim? A forma de você planejar antes de executar mentalmente já ajuda você a organizar as suas emoções. Já ajuda você, pelo menos, se responder quando vier a pergunta assim: nossa, mas eu mudei de emprego, aquilo lá era melhor. Então, se era melhor, por que você saiu? Se era melhor, por que você não viu isso antes de tomar a decisão de sair? Se era melhor, poderia ter continuado lá e ter se realizado, ter concluído, ter feito as coisas com mais sabedoria. Fernando, mas eu consigo encaixar isso para minha vida cotidiana normal, em qualquer situação? Eu acredito que sim. Você consegue encaixar isso em qualquer lugar ou área da tua vida. Mas eu quero mudar de casa. Ferramenta Perdas e Ganhos pode te ajudar a melhorar o impacto disso. Mas como que vai me ajudar? Imagina, se você vai mudar de casa e você sabe que a casa que você vai mudar não vai ser tão boa quanto a que você tem. Você vai mudar? Só que isso só vai acontecer quando você parar e pensar, se colocar naquela situação, imaginar aquela situação e daí sim tirar as conclusões para que isso aconteça. Fernando, mas tá bom, faz sentido. Se eu vou mudar de casa e não planejei se a casa vai ser boa ou ruim, pode ser que isso aconteça. Mas e trabalho? E oportunidade? Que a gente vive falando assim: nossa, eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter pensado diferente. Eu poderia ter feito diferente. Automaticamente, você para de começar a se auto-sabotar, se cobrando de como poderia ser diferente, como você poderia ter feito diferente e começar a tomar decisões mais assertivas. Com uma pequena ferramenta, com uma pequena técnica de perdas e ganho, de imaginar o que você ganha ou o que você perde com essa determinada ação. Faz sentido para você? Ana, me diz aí se faz sentido para você agora. Usando a ferramenta com ideias diferentes, técnicas diferentes, exemplos diferentes. Faz sentido você planejar antes de tomar a decisão? Antes que você me fale, né, que você é uma pessoa corrida que não tem tempo. Faz sentido você ter uma ferramenta que te apoie a você pelo menos mensurar
os impactos das suas novas escolhas? Me diz aí. Comenta aí. Desvendei tudo. Ô, Ana, bom saber que ajuda as pessoas a pensarem de forma diferente. É bom quando a gente tem ferramentas que ajudam as pessoas e muitas vezes elas vivem travadas com isso. Vivem presas a cenários ou a repetições de padrões que acabam mais se prejudicando do que se ajudando, vou falar assim, do que evoluindo. Isso é uma das vantagens de você procurar ajuda, isso é uma das vantagens de você buscar ajuda de profissionais que podem ajudar você a destravar algumas situações com ferramentas, onde você mesmo vai tomar suas próprias decisões. Não precisa ninguém chegar para você e falar assim, nossa, você precisa fazer assim. Você precisa ser dona das suas escolhas, das suas decisões, e você também precisa, que aí vem o complemento dessa ferramenta, tá? Se responder do porquê. Gente, tomei decisões e errei nas decisões, eu preciso parar e pensar qual foram os motivos que me fizeram tomar decisões ou tomar aquela decisão. Qual foi os motivos naquele momento que me fez tomar aquela decisão? E isso não muda. Não tem como eu voltar no passado para desfazer algo que eu fiz. Não tem como eu voltar no passado para desfazer algo que eu falei. Não tem como. Tem como você pensar antes, agir antes. Ah, Fernando, mas dá para se arrepender? Dá para se arrepender. Mas o vaso que quebra nunca mais será o mesmo. Por mais que você colhe o pedaço que lascou, por mais que você colhe a rachadura que ficou, mas vai ficar lá a rachadura para sempre. A pessoa que você tratou mal, a pessoa que você foi grossa, por exemplo, ela vai te perdoar. Mas ela vai evitar um pouquinho também para você não ser grossa novamente com ela. Então são coisas que você precisa pensar antes de agir. Um dos meus ensinamentos, eu gosto de falar que Deus vai cobrar quem agiu, não só quem fomentou. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que você faz. Pensar antes de fazer ou terminando a minha louça. Estou terminando a minha dica de hoje para você. Dica de ferramentas, perdas e ganho. Uma folhinha, um pequeno papel. A hora que você aprender a fazer isso mentalmente, vai fazer todo sentido para você. Mas, se não conseguir ainda fazer mentalmente, pega um papel, risca no meio e antes de tomar a próxima decisão, use ele. O que eu ganho fazendo isso ou o que eu perco fazendo isso? Qual é a vantagem de tomar essa decisão? Qual é a vantagem de não tomar essa decisão? Qual é a vantagem que eu tenho mudando de emprego? Qual é a vantagem que eu tenho ficando aqui? Qual é a vantagem que eu tenho mudando de estratégia, mudando de casa, mudando de ação, mudando de trabalho, mudando de qualquer coisa? Qual é a vantagem? E principalmente, pontos, né, positivo e negativo, o que eu ganho e o que eu perco. Por isso que o nome é ferramenta é perdas e ganho. O que eu ganho fazendo isso e o que eu perco fazendo isso. Antes de começar essa live eu ficava ali pensando, pô, vou fazer live lavando louça. Faz tempo que eu não faço live. Não vou. Eu vou. Aí vai pensar em roupa, vai pensar em um monte de coisa. E eu sou vaidoso pra isso. Fico lá preocupado com como eu vou aparecer. Mas feito é melhor do que perfeito. Saber que a gente pelo menos ajudou alguém a pensar diferente, a agir diferente, nos faz, assim, nos complementa, nos deixa contente e nos faz desejar fazer isso mais vezes e poder ajudar mais pessoas. Lavaiana, muito bom, muito obrigado. Se eu tivesse essa sabedoria antes, sofreria menos. Sofra menos daqui pra frente, Ana. Sofra menos daqui pra frente. E entenda que praticamente 100% do que você chora hoje são resultado das suas escolhas. 100% do que você vai colher
daqui para frente são resultado das suas escolhas. Então, basicamente, está nas tuas mãos. Por mais que eu queira, nós temos um treinamento que a gente ensina as pessoas a não tomarem veneno do outro. A gente fala, ó, eu tenho um copo de veneno. Se eu te der, você bebe? E aí a pessoa fala, não, não vou beber. Eu falei, você não bebe porque você sabe que é veneno, porque eu tô te falando que é veneno. Mas você precisa saber o que você está aceitando do outro, o que você está permitindo entrar na tua vida, que faça com que você sofra, que faça com que você se machuque, que faça com que você impeça seus próprios resultados. Se você organiza a tua vida, se você tem um bom planejamento da tua história, não importa o que a pessoa fale ou faça, automaticamente você vai estar no teu lugar, no teu trabalho, vou falar assim, no teu posicionamento mental, que vai falar, poxa, fulano tentou me prejudicar. Infelizmente isso existe, mas o que a gente não pode permitir é que fulano consiga nos prejudicar com as nossas próprias ações. Ele pode tentar, mas se você estiver fazendo suas coisas certas, seus compromissos em dia, se estiver trabalhando de maneira correta, automaticamente ele não vai achar um jeito para te condenar, um jeito para te acusar. Aí é você que tem que olhar para isso e ver o que você pode aprender. Uma dica que eu deixo, tá? Enquanto houver reclamação, tem solução. Por quê? Porque a pessoa que está incomodada com você está falando que você está incomodando ela. E isso é muito importante. Saber isso. Saber ouvir. Saber pegar essa reclamação. E antes que você rebata, você vê se você está fazendo ou não. Vê se o que você está fazendo está incomodando o outro ou não. E como você pode melhorar isso, faz todo sentido para que você passe a, vou falar assim, melhorar os teus resultados. Melhorar a forma como você está impactando a vida do outro. Beleza? Louça lavada, live concluída. Até mais, até o próximo vídeo.